Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiz da Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Tem a situação do Luiz Henrique, tem Mateuzinho, Thiago Maia, fica, sai, né? Vamos falar também sobre o Domingos Duarte, o zagueiro do Getafe, zagueiro português do Getafe. Será mesmo que o Flamengo está negociando com o Domingos Duarte? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Mas antes, eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui com a gente, né? Chegamos à marca dos 100 mil inscritos aqui no nosso canal e isso só foi possível por conta da ajuda de cada um de vocês que curtiu as nossas coisas aqui, que comentou, que compartilhou, que convidou os amigos para acompanharem aqui o nosso canal. Muitíssimo obrigada. Essa marca significa muito aqui para a gente e o nosso desejo é, ao longo de 2024, produzir mais e mais conteúdos aqui para vocês. Então, meu muitíssimo obrigada mesmo a cada um de vocês e vamos por mais, hein? Vamos em busca dos 200 mil inscritos agora e eu conto com a ajuda de cada um de vocês, viu? Agora vamos ao que interessa, né, galera? Vamos falar sobre o mercado da bola, vamos falar sobre Flamengo. E, bom, aqui em Orlando, o elenco do Flamengo está de folga nesta segunda-feira e se reapresenta na terça-feira, às 11h30 da manhã aqui de Orlando, para iniciar os treinos, de olho no duelo contra o Orlando City e, claro, de olho nessa preparação para a temporada de 2024. O Flamengo venceu o Philadelphia por 2-0, né, nesse domingo, em um jogo que serviu para o técnico Tite fazer muitas experiências, né, pessoal? Fez algumas experiências interessantes, deu uma palhinha ali do que a gente pode ver do Flamengo em 2024. Mas vamos lá, vamos falar sobre o mercado da bola, porque o mercado da bola do Flamengo segue agitado. Vamos falar sobre o Luiz Henrique. O Flamengo está em negociação com o Betis pelo Luiz Henrique, uma negociação muito difícil. Os espanhóis não estão sendo flexíveis, eles deixaram claro que não querem emprestar o Luiz Henrique. O Flamengo ainda tenta um empréstimo pago, ou seja, pagando uma parte pelo empréstimo e que essa parte seja abatida caso o Flamengo compre o jogador mais na frente, depois que acabar o tempo de empréstimo. O Betis segue priorizando uma venda, né? Colocou valores altos. Hoje, eles querem cerca de 18 milhões de euros pelo Luiz Henrique. O Flamengo não descarta uma oferta de compra. A chance é remota disso acontecer, mas o Flamengo não descarta. Além disso, o Flamengo não pensa em chegar perto desses valores dos 18 milhões de euros, tá? A ideia, né, vale reforçar, é um empréstimo com opção de compra e o Flamengo topa pagar uma parte, né, um empréstimo pago, digamos assim. O Fluminense, por exemplo, o Fluminense fez uma oferta de compra, né, para o Betis e essa oferta ela foi recusada. Vale ressaltar isso. O Fluminense chegou a fazer uma oferta de compra, valores bem mais baixos, é claro, abaixo até dos 10 milhões de euros, mas era uma oferta que o Fluminense compraria só uma parte dos direitos econômicos do Luiz Henrique e o Betis descartou. Se for para emprestar, eles avisaram que preferem emprestar, avisaram ao staff do Luiz Henrique que eles preferem emprestar para o mercado europeu, porque eles entendem que se emprestarem o Luiz Henrique para um clube da América do Sul, ele vai se desvalorizar. Esse é o entendimento deles, né? O Flamengo tem um desafio aí de mostrar que o Flamengo é uma grande vitrine e que não vai desvalorizar o produto, ou pelo contrário, pode até valorizar ainda mais o Luiz Henrique. Mas hoje o entendimento do Betis é esse: emprestar o Luiz Henrique para um clube da América do Sul desvaloriza o jogador. Esse é o entendimento dos dirigentes do Betis. Domingos Duarte. Eu comecei com pessoas ligadas ao Domingo Duarte, né? E essas pessoas me confirmaram que existem conversas entre o Domingos Duarte e o Flamengo. O Domingos Duarte é zagueiro, chegou a fazer dupla com o Pablo Mari
tem 28 anos, né, e é português. Então, gente, eu comecei com pessoas ligadas a ele, me confirmaram que existe essa conversa e que existe sim chance do Domingos Duarte ser reforço do Flamengo. É um jogador que de fato interessa e que ele se interessa pelo Flamengo. Isso é importante. Ele está interessado na possibilidade de se transferir para o Flamengo. A ver, né? O Braz e o Spindel estão na Europa, na verdade estão na Espanha nesse momento, cuidando também desse assunto envolvendo o Domingos Duarte. Agora vamos falar de algumas novelas do Flamengo que não são de contratações, né, são de possíveis saídas. A primeira delas é o Mateuzinho, que já está treinando lá no Corinthians. Ele está em São Paulo, está treinando no Corinthians, mas não está com o contrato assinado ainda. Por quê? O Corinthians quer mudar o acordo inicial com o Flamengo. O Flamengo não gostou, tá? A informação que eu tenho é que o Flamengo não gostou disso. Por quê? Porque teve um acordo, ambos os clubes acordaram, Mateuzinho viajou para fazer exames e assinar o contrato, só que o Corinthians agora quer mudar o que foi acordado. O acordo foi um empréstimo sem opção de compra. Agora o Corinthians ele quer fixar, quer colocar um valor fixado de compra para o Mateuzinho, tá? Eles querem algo em torno de 5 a 6 milhões de euros no máximo. E o Flamengo não quer. Uma pessoa do staff do Mateuzinho, conversando comigo, disse o seguinte: cara, quem está errado hoje nessa situação é o Corinthians, porque quem quis mudar o acordo depois de tudo estar acordado foi o Corinthians e não o Flamengo, tá? Essa mesma pessoa disse o seguinte: ó, o Mateuzinho ele só quer jogar. E nessa situação toda, ele está sendo prejudicado, porque a temporada começou, os atletas estão jogando, né? E ele ainda não jogou, porque não sabe se vai, se fica, o que vai acontecer. Mas o Corinthians quer, além dessa opção, né, de compra, de valor fixado na compra, o Corinthians quer também uma taxa de vitrine, caso o Mateuzinho seja vendido ao longo de 2024. O Corinthians quer também, além dessa taxa de vitrine, o Corinthians quer retirar uma cláusula que tem, que o Flamengo pode pedir o retorno do Mateuzinho a qualquer momento. Então é isso. E o presidente Augusto Melo, presidente do Corinthians, disse que não assina o contrato se não tiver o valor fixado de compra. Bizarro, né? Então tá uma confusão aí essa situação envolvendo o Mateuzinho. Complicada a situação também aí do Corinthians com Augusto Melo, hein? As negociações do Corinthians estão sendo sempre muito confusas. Thiago Maia. O Inter não desistiu do Thiago Maia, essa informação que a gente tem. É um jogador que o Eduardo Cudê está pedindo muito, está insistindo muito, e o Inter vai fazer uma nova oferta ao Flamengo. Vai lembrar que o Thiago Maia já aceitou a oferta do Internacional, ele nem viajou nem para Orlando para pré-temporada e nem com a equipe sub-20 para jogar o Campeonato Carioca, a partida contra o Nova Iguaçu, por exemplo. Ele está treinando no Ninho do Urubu ao lado do Pablo, tá? E está treinando separado do grupo. Vamos ver se ele vai ser integrado ao grupo que está jogando o Carioca, mas até esse jogo contra o Nova Iguaçu, ele e Pablo estavam treinando separado. Pablo a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas é isso. Então o Inter deve formalizar uma nova proposta, né? O Flamengo quer recuperar o valor investido no Thiago Maia e vê um mercado muito difícil para contratar reposição. Então, por isso, o Flamengo está pedindo no mínimo 4,5 milhões a 5 milhões de euros pelo Thiago Maia. A proposta do Internacional chegou a 3 milhões e pouquinho, a informação que eu tenho. Eles querem que o Inter aumente essa oferta pelo Thiago Maia. Vou repetir para vocês, o Flamengo está vendo uma dificuldade no mercado, né? O Flamengo está tentando contratar jogadores e os clubes estão fazendo altas pedidas, estão negociando o Thiago Maia. O Flamengo precisa trazer uma reposição, e essa é a informação que uma pessoa da diretoria me passou. Se a gente negociar o Thiago Maia, a gente vai ter que trazer, sim, uma reposição, e os valores estão altos, né? Os valores estão altos. Então, o Flamengo
que é pelo menos recuperar o valor que foi investido no Thiago Maia, né, com um pouquinho a mais, porque o Flamengo entende que o Thiago Maia se valorizou, deu certo no futebol brasileiro, conquistou títulos, foi titular do Flamengo. Então essa é a leitura da diretoria do Flamengo em relação ao Thiago Maia. Pablo, o desejo da diretoria do Flamengo é negociar o zagueiro Pablo, tá? O Flamengo não faz esforço nenhum se chegar propostas pelo Pablo. O Pablo vem sendo consultado, vem recebendo algumas consultas, mas tem rejeitado tudo. Até o momento, né, ele segue no Flamengo, mas a ideia do Flamengo é negociar o zagueiro Pablo, sim, tá? É importante ter isso aí com vocês. O Flamengo não desistiu de negociar o zagueiro Pablo. Ó, o clima aqui nos Estados Unidos está bem bacana. O jogo lá contra o Philadelphia Union foi bem legal. Não sei se vocês chegaram a ver nas minhas outras redes, postei alguns vídeos lá da zoeira, do clima. Tinha até vascaíno no estádio, teve provocação, aquela provocação sadia. Tinha vascaíno, corintiano, cruzeirense, né? Todo mundo lá no estádio curtindo, um clima bem legal. E no dia 27, no próximo sábado, o Flamengo enfrenta o Orlando City no estádio do Orlando, um estádio ainda maior, né? Bem grande o estádio do Orlando. Parece que vai estar bem cheio lá também para a torcida rubro-negra. E antes disso, o Flamengo vai fazer um treino aberto aqui nos Estados Unidos. Os jogadores, diretoria, estão sendo muito solícitos com os torcedores, parando para tirar selfies, autógrafos, enfim, tá um clima muito bacana realmente por aqui. E eu tô sentindo um clima leve no elenco do Flamengo, pelo menos durante essa pré-temporada, tô sentindo todo mundo muito leve. Beleza, galera? Por hoje é só, né? Mas fiquem ligados que se pintar qualquer novidade, ativem o sininho. A gente vai aparecer por aqui para poder atualizar vocês sobre o mercado da bola do Flamengo, sobre a estadia do Flamengo aqui nos Estados Unidos. Tudo isso para vocês, beleza? Grande beijo. Tchau, tchau.